Olá, comunidade Atman, tudo bem com vocês? Bom, olha eu aqui de novo. E hoje eu trouxe um assunto muito importante, um assunto que naturalmente passamos e todo ser humano vai ter ou passar pelas vivências. Vamos falar hoje sobre a opinião alheia, sobre a opinião e o que jogam para a gente, e naturalmente muitas pessoas acarretam ou tomam isso como uma perspectiva de vida. Vamos falar sobre opinião e o que deve ou não ser tomado para si? Vamos falar um pouquinho disso? Bom, quando falamos de opinião, devemos entender que há as opiniões que acrescentam e trazem para a gente crescimento, desenvolvimento, orientações. Então, aquele que naturalmente já viveu nos traz para que não repetimos os erros que, na maioria do tempo, muitos já cometeram. Esta é aquela opinião de ordem crescente, aquela que vai acrescentar, aquela que vai gerar para você firmamento, mudança. Assim, quando a gente procura pessoas, né, instruídas, né, um professor, um psicólogo, um terapeuta, para que a gente consiga, né, ouvir aquilo que é dito e trabalhar nas nossas vidas. Só que o assunto de hoje não é a opinião que acrescenta, até porque já entendemos que o que acrescenta naturalmente traz mudança. A gente vai falar hoje da opinião alheia, que é aquele que nunca produziu, nunca fez, mas que naturalmente gosta de meter o bedelho na vida do outro. Ou seja, sabe aquele ditado popular, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele é totalmente errôneo, né? Até porque aquele, né, que diz: "Faça o que eu falo, mas não o que eu faço", é porque a pessoa, ela não age conforme as regras ou não está conseguindo crescer, desenvolver, independente de qual área seja. O simples fato de você saber como mudar, mas não mudar, né, te proíbe ou impede de você tentar levar ao outro uma opinião, um desejo, uma vontade ou uma visão que muitas vezes você mesmo não consegue cumprir. E este é o problema. A maioria dos opinadores não conseguem fazer aquilo que eles colocam, o que eles opinam. Ou seja, eles pregam a vida ou pregam um querer e, naturalmente, não conseguem vivenciá-lo. Assim, então, jogando para os outros o que eles gostariam de viver. Pega isso, né? Pega isso que depois a gente vai ter uma visão diferente. Dentro dessa tendência, a maioria das pessoas elas colocam a sua opinião não por acrescentar, mas sim para que a tendência de mudança da outra pessoa aconteça. Ou seja, não dá para ouvirmos aquele que não construiu. Não porque ele não tem um bom ponto de vista, mas porque, na maioria das vezes, as pessoas que opinam, as pessoas que julgam, que direcionam acontecimentos, elas estão vivenciando ou opinando sobre a própria vida. Ou seja, aquele que mais opina sobre a vida do outro é aquele que semeia no outro aquilo que ele não conseguiu cumprir, aquilo que ele não consegue gerar dentro de si. Ou seja, a opinião alheia naturalmente não é voltada a você, mas aquele que opina. Então, a maioria do tempo, as pessoas estão te dando sugestões, te sugestionando coisas de maneira onde eh, que na maioria das vezes não serve para você. Só que daí a gente pega aquele detalhe, né? Um exemplo hoje com as redes sociais, cheio de pessoas que tentam influenciar, né? Até porque existem quem influencia de forma positiva e existe aqueles que apenas o nome, né, de influenciador ou de influência, né, acontece, mas que não tem nada a acrescentar, né? É muita baboseira, é muito tempo perdido, né? Só que você pode ver, a maioria das pessoas hoje está muito ligado, né,
Há práticas, há acontecimentos, há opiniões que naturalmente não servem para a própria vida. Entender que a opinião alheia, de modo gradativo ou de modo que ela acrescente positivamente, ela serve. Ela faz com que a mudança aconteça na sua vida. Mas a opinião que vem de muitos, que naturalmente só serve para a própria vida deles, para a área deles, para as vivências deles, não serve para você. E é interessante porque a maioria das pessoas vivendo a vida dos outros e não a própria. Ou seja, sabe aquela coleguinha, sabe aquela vizinha, aquele vizinho, na maioria do tempo tá cuidando da sua vida, levando, né, ou vivenciando coisas na sua vida. Ou seja, é a pessoa que não consegue trabalhar o instinto, a vida, os acontecimentos ou as faltas. Então, aquele ditado, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Por quê? Porque dentro do que a pessoa vive, ela não consegue se sujeitar a entender a sua necessidade. E na maioria do tempo, há pessoas que se submetem tanto a orientações que ela não vive a própria vida. Ela vive o que os outros querem. Ou seja, aquela amiga, esse vestido não fica bom para você. Existe a tendência do vestido não ficar bom, existe a tendência, né, de você estar desconfortável, mas existe a opção. Ou seja, nos olhos da sua amiga não fica bom, mas para você estar confortável, você está se vendo bem, e aí vem as opiniões. Por quê? Porque às vezes a gente se vê bem, mas por alguém falar algo, a gente acaba deixando de fazer. Ou seja, a gente deixa de seguir nossos próprios instintos, desejos, vontades. Lembra que há casos e casos. Há pessoas que, por exemplo, não vão gostar da sua vestimenta, não vão gostar daquilo que você usa, mas você vai estar bem com aquilo. Ou seja, a opinião, muitas vezes mal colocada, que na maioria das vezes ela faz com que o ser deixa de ser o que é. A felicidade, a tranquilidade, a paz. Até porque, por exemplo, tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Às vezes você coloca uma roupa mais simples. Eu estou usando coisas básicas. Claro que se a gente for aprofundar aqui, a gente pode falar de muitas coisas, mas um exemplo de opinião, né? Exemplo. Tenho certeza que muitas vezes você já colocou uma roupa que você estava bem com ela, que você gostou, que você gostaria há muito tempo de usar, e alguém chega para você, um marido, uma amiga, um irmão, um parente ou qualquer coisa assim, e falou: Mas você vai assim? Olha como a opinião ela é sugestiva, né? Mas você vai assim? Daí você pensa: "Opa", a primeira coisa: "Mas não está bom?" A primeira resposta. A pessoa vai falar assim, tem que ter claro, né, na maioria do tempo a pessoa fala: "Sim, tá legalzinho, mas eu acho que você poderia, você tem uma roupa melhor, você tem isso". Lembra que aqui a gente não está falando de vestimenta, a gente está dando um exemplo de confiar na sua própria opinião, confiar no seu próprio instinto, confiar, naquilo que você acredita. Até porque se algo estiver mal, a partir do momento que você saiu com aquela roupa, fez alguma coisa, você vai entender que aquilo não foi bom para você. E lembre-se, a gente não fala aqui de pessoas que têm, né, tato, né, para direcionar, para orientar, mas a gente fala sobre aqueles que, levam sua opinião como um julgamento, como se fosse uma decisão, ou seja, algo que para muitos soa como: "Ah, mas para você fica melhor desse jeito". Por quê? Fica melhor na visão daquela pessoa. E na sua? Quando você está ligado muito à opinião do outro, você esquece de ser você mesmo. Quando você está vivendo muito, né, a influência de outras pessoas, você esquece de saber o que você gosta e o que você quer. Lembra que o livre-arbítrio ele te proporciona fazer o que você quer da sua vida, desde que não vá influenciar a vida do outro de maneira negativa. E há muitos
Muitas pessoas. Ah, mas, chega alguém, uma amiga, um amigo: "Ai, mas eu acho que ele não serve para você". Por que tal pessoa não serve para você? Daí você olha e você vê que a sua amiga, seu amigo, só escolhe pessoas ruins para vivenciar. É um relacionamento, uma história, uma amizade. Aí você fala: "Mas por quê?". Daí você não julga isso. Você fala: "Ah, mas ela está querendo o meu bem". Será que muitas vezes a opinião querendo o bem não é porque, você não sabe o que você quer? Será que porque muitas vezes você ouve, você recebe algumas coisas, acrescenta, você não entende, você não percebe que você não está vivendo você está vivendo o outro. E a maioria do tempo, as pessoas que dão opinião exageradas ou, de forma excessiva, elas não estão opinando para você, elas estão opinando para a própria vida. E as pessoas não sabem, até porque aquele que fala demais, que opina demais, é aquele que muitas vezes não sabe o que veste, o que come, quem ama ou quem deixa de amar. Mas daí você olha, você confia, aí vem o problema da confiança excessiva. Por quê? Porque querer o bem não significa, né, não significa que o mesmo serve para você. Quando eu dou uma sugestão, você escolhe fazer, mas você não pega ela e toma ela como uma verdade, até por quê? Porque você também tem desejos. Quantas pessoas hoje vivem ou deixam de viver elas mesmas para viver o outro? Um exemplo: "Ai, mas eu tô gordinha e a pessoa não sei o quê, não gosta que não sei o quê, pra ela não sei o quê. Ah, eu tenho isso". Não existe, não existe. Opinião, ela deve ser tomada quando alguém cresceu, quando alguém desenvolveu, quando alguém, por exemplo, quando aquele que opina tem conhecimento, quando aquele que opina tem desenvolvimento, teve tempo de estudo, teve tempo para trabalhar e vive uma vida totalmente equilibrada. Se aquele que te opina é mais desequilibrado que você recebe com educação, mas você não toma para você. Você pega, e trabalha naquela opinião. Até porque eu não vou falar que aquele, né, que opina, naturalmente não pode ter uma boa visão, até porque a gente vê mais a vida dos outros do que a nossa, né. Mas destrincha aquilo, né, divide aquilo e vê: "Opa, isso eu posso pegar, aquilo eu posso pegar. Isso não me serve". Pare de viver como os outros querem que você vive. Pare de ouvir aqueles que naturalmente não estão conseguindo nem viver as próprias vidas. Até porque hoje com as redes sociais todo mundo tem uma vida linda, né. Todo mundo é malhado, todo mundo é vegano, todo mundo, se alimenta bem, né. Ou seja, existe perfeições na vida de muitos, né. A gente tem que tomar cuidado com as influências, né, que jogam sobre a gente. Tomar cuidado, por quê? Porque essa influência, né, mental é o que muitas vezes deixa, a gente mais vazio do que a gente já está. Viva como você quer viver. Pare um pouco de olhar, né, até porque, por exemplo: "Ai, mas essa coisa não te serve". Como você vai saber que não te serve, se você não vestiu ela? Como você vai saber se aquilo vai dar certo ou errado, se você não vivenciou aquilo? Como você vai saber se é confortável, se você não praticou? A opinião, ela cura. A opinião, ela pode trazer cura, ela pode trazer para você um ponto de vista que leva ao seu pensamento, né, a respostas necessárias, mas a opinião também ela destrói. Até porque a opinião das pessoas que trazem ou que chegam para você, ela não é, apenas, um opinar, né. Até porque a pessoa fala: "Não, isso é só uma opinião", né. Mentira! Ela vem com o quê? Com o comando. E se ela vem com o comando, a pessoa vai querer ver você fazendo. Então, aquele amigo que fala para você não vestir aquele vestido que para você caiu mal, ele não quer ver você com aquele vestido. Se você for, você vai ver. A pessoa vai se sentir desconfortável. Por quê? Porque para ela não está bom. Ah, mas se você estiver continuar uma relação com aquela pessoa que a opinião do outro leva a não gostar, o querer do outro, né, a pessoa vai começar a se afastar. Entenda, opiniões,
elas levam a sugestões boas e ruins. Aquele que sabe é aquele que orienta. Aquele que não sabe é aquele que comanda, ou seja, é um comandante. Você pode ver, aquele que comanda demais é aquele que leva a vida, né, do jeito mais, né, insensato, mas no outro tem que ser do jeito que ele acha, que ele acredita. Ou seja, a maioria dos opinadores não veem que a opinião dada é para si próprio, não para o outro. É vivências, quereres que na vida deles eles não conseguem cumprir. Pare de se dar oportunidade a coisas. Não, o segredo aqui não é deixar de ouvir, até porque o ouvir faz com que você tenha ou aprenda a ter paciência e entender com quem você vive, com quem é o que você vê, o que você assiste, o que, né? Mas saiba dividir e pegar aquilo, até porque aquele que, mas esse sapato ficou horrível em você. Daí a pessoa nunca mais usa o sapato. E o pior é que a pessoa tem paixão por aquilo. Lembre-se que o gosto, o querer está em você. Não importa se o outro, né, ou para o outro não está satisfatório. Desde que não seja também uma coisa esdrúxula, né? Uma coisa totalmente sórdida, mórbida, né? Mas se for coisas que para você está bom, independente. Claro que se a gente for falar de outros casos, tem aquele opinador, né, que se você arranja alguém, não presta, daí você arranja outra pessoa, não presta. Ou seja, ninguém presta para ela. Mas por que ninguém presta? Porque a pessoa, ele ou ela, já escolheu tanto mal que, na visão dela, ela não consegue arranjar alguém, mas ela também não consegue aceitar que você está arranjando alguém. Então, para ela, é muito inconveniente. Para ela é muito difícil aceitar isso. Então, ela não enxerga que o problema está nela. Não porque você tem sorte, ou talvez sua carência, né, leve a arranjar muita gente, mas às vezes você arranja pessoas boas e deixa de viver isso. Igual, por exemplo, aquela coisa, né? É uma coisa bem interessante isso. Ai, uma moça mais velha, uma senhora, ou uma moça que tem que um pouco mais velha, não pode se relacionar com um homem mais jovem. Ai, mas é absurdo, porque não sei o quê, a família dele não vai aceitar. Pô, mas você está se relacionando com a família ou com o rapaz? Até porque a juventude também tem experiência. A juventude de hoje é diferente, né? Ou seja, a de antes era um pouco mais madura, claro, a gente não pode, né, colocar tudo isso, mas não é porque você tem 40 e a pessoa tem 25 que ele não tem a maturidade, que ele não tem uma visão diferente da vida, que ele não sabe se comportar. E o que ele não saber, o que você não souber, vocês aprendem juntos. Relacionamento é para isso. Vivenciar, aprender, desbravar coisas. Aí vem. Ai, mas eu gosto muito dele, mas daí o que que acontece? O cara até gosta da pessoa, da mulher, do homem, o que seja, mas não consegue. Ou seja, não consegue por conta da opinião, porque a família quer que ele se relacione com alguém da mesma idade. Só que o querer, a opinião, né, é ele que vai relacionar, igual você. Se você hoje está nessa dúvida, né, você que está assistindo, mas eu sou mais jovem, você relacionar com um homem mais velho. Mas eu sou. As mulheres sofrem muito isso, né? Principalmente, né? Homem, né, com mais velho com mulher mais nova, é mais raro ter, né, essa divisão. Mas uma mulher mais velha com um rapaz mais jovem é um absurdo para algumas pessoas, é um absurdo para a família. É um absurdo, não sei pra não tem absurdo. Quem tá vivendo um relacionamento é você e ele. E se você tá passando por isso hoje, você tem que entender o que que ele te acrescenta. O que que vocês estão construindo? Você vai parar de viver com ele se você vê que dentro do grau de maturidade dele, ele não consegue, por exemplo, né, se colocar, se manter. Então você pode ver, olha as opiniões. Claro que existem muitas outras coisas aí, né? Ou seja, a opinião do outro, ela não pode ser a única opção. A opinião do outro não pode ser a única opção para você, até porque a opinião do outro, na maioria das vezes, 89,99% é para ele.
Ou seja, ele que deixou de viver, ele que não está conseguindo, ele que não está dando conta. Então, para. Ou seja, se é relacionamento, estuda. Veja o que essa pessoa tem que te proporcionar. Se é um vestimento, entendeu? Veja se aquilo te cabe, se aquilo fica bom para você, não para o outro. Se não influencia no outro, entendeu? Ou seja, se não machuca o outro, se não fere o outro, entendeu? Claro, gente, eu não estou falando para ninguém andar pelado na rua, né? Até porque, né? Mas é que às vezes a gente fala, daí a mente das pessoas, né, vai sugestionando coisas. Aqui saiba quem você ouve. E nem tudo que você ouve é o que você tem que tomar para si. Tome para si aquilo que funciona. O que não funcionar, meu amor, deixa embora. Pode servir para outro, pode servir para a pessoa que está lançando ou falando, até porque o quê? Quando a gente fala muito de manipulação mental, né, essa coisa energética mental, a influência, né, mental vem muito dessa coisa sugestiva da opinião, entendeu? Então, por exemplo, quando alguém vem, ai, mas eu tô achando que tem alguma coisa errada, alguém lançou alguma coisa nele. Claro, voz, a palavra tem poder, a opinião tem poder, e principalmente aquela pessoa que não se resolve, que não sabe se comportar diante ela mesma, ela faz o que ela trava. E quando ela trava, porque ela não consegue seguir o próprio instinto. Todo ser humano tem instinto. Você sabe o que é bom para você e o outro sabe o que é bom para ele. Ou seja, lembre-se, nem sempre o que outra pessoa viveu você vai ter que viver. Nem sempre porque, por exemplo, eu abri uma empresa, deu errado. Faz desse jeito. Claro, ele vai ter experiência porque alguma coisa deu errado. Mas nem sempre o erro dos outros precisa ser o seu erro. A opinião, ela faz isso. A opinião faz com que o erro do outro, né, é passado para você de uma forma que esse lançar gere para você a mesma dúvida do outro. Ou, né, aquela sensação, nossa, mas eu vou errar igual ele, então eu não vou fazer. Por que você não tem que fazer? Até porque às vezes a pessoa não traz detalhe porque ela errou. Pare, analise. Se você hoje está ouvindo muito alguém que muitas vezes não tem lugar ou não se colocou em algum lugar, entendeu? Lembre, primeira coisa, eh, muitas pessoas, gente, a gente não fala, por exemplo, da conquista. A conquista maior é aquela pessoa, por exemplo, que tem paz de espírito, que ela consegue levar a vida de uma maneira simples, tá? Ela pode ter conquistas financeiras, estabilidade, mas a estabilidade que eu falo, ela é aquela estabilidade energética, tranquila, sendo uma pessoa pobre ou rica, né? Até porque uma pessoa feliz, uma pessoa totalmente estável, ela não liga se ela tá rica ou se ela tá pobre, ela vive, ela encanta, ela traz. Então, comece a olhar para as pessoas que você está deixando ser influenciado. Comece a olhar para essas pessoas que levam para você opiniões. Se você vê que não serve, você não precisa acatar. Não acate ou não leve aquilo que não funciona para você. Comece a ouvir você em vez de ouvir os outros. Até porque tem coisas que não vão ser boas para você. Assim como tem coisas que vão ser ótimas. Pense sobre o assunto de hoje. Veja se você está deixando de fazer algo que você ama ou gosta, de vestir, de viver, de sentir, por conta de certo ou errado para o outro e não para você. Até porque viver é algo que devemos sentir, experimentar, vivenciar da forma mais saudável. Não deixe de lado o seu instinto. Aqui a gente fala de instinto, né? Até porque se seu coração diz, a sua mente condiz, é porque você tem que viver. Mas pare um pouco de ouvir o que os outros têm. Não de maneira onde você abafa tudo aquilo. Até porque tudo acrescenta, tudo ensina. E muitas vezes o que você está ouvindo é o que você nunca vai fazer. Até porque o que vem do outro nem sempre é o que o outro é. E a gente sabe que a maioria do tempo é assim. Agradeço por vocês estarem aqui, me ouvirem até aqui. Guardem essas palavras, entendam o que você está vivendo.
mas viva todos os dias, sinta todos os dias, deixe a vida ser aquilo que você deseja, de maneira saudável e fiel aos seus instintos. Gratidão, gratidão é, foi e sempre será.